Muito bom dia, a paz do Senhor. Já estamos na quinta-feira, 19 de agosto, e também é uma bênção poder compartilhar com vocês a meditação de hoje. Antes de fazer a meditação, vamos a pedir ao Senhor que possa nos direcionar e nos possa ajudar a poder compreender a sua palavra. Vamos a pedir em oração, vamos orar juntos. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, e pedimos, Senhor, que você possa, Senhor, nos guiar e nos possa, Senhor, também nos levar mais à Tua presença para conhecer mais o Teu coração. Não queremos, Senhor, somente conhecer algumas partes da Tua palavra que possam ser de proveito para a nossa vida, mas o que nós desejamos, Senhor, saber através da Tua palavra qual é o Teu coração, Senhor, para assim poder alegrar-te a Ti, Senhor, e não somente desejar o nosso bem e poder ser abençoado, Senhor, por Tua palavra. Porque a nossa finalidade, o nosso propósito, Senhor, não é somente buscar a bênção, Senhor, porque já você nos tem dado a Tua bênção através da Tua cruz. E hoje, Senhor, nós o que estamos buscando é poder conhecer realmente mais de Ti para poder viver mais como você, Senhor. Por isso, estamos em Tua palavra, Senhor, para que você possa falar aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Vamos à leitura da passagem? Então, vamos ao livro de Juízes, capítulo 7, versos 9 ao 25. É um pouco longo, mas de todo jeito vamos a ler juntos, tá? Juízes, capítulo 7, versos 9 ao 25. E a palavra do Senhor diz assim: Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos deles. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levante-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele lhes disse: Observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: Pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: A espada pelo Senhor e por Gideão.
Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento. E todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Os israelitas de Naftali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cerquem as águas do Jordão à frente deles até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb, mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E, depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Hoje nós estamos vendo a vitória de Gideão. Podemos falar que é uma vitória de Gideão, mas mais do que ser a vitória de Gideão, nós temos que reconhecer que a vitória é de Deus. Na nossa vida também nós temos muitas chances onde nós podemos experimentar a vitória de Deus em cada situação nas nossas vidas. Hoje estamos vendo no versículo 9, por exemplo, onde Deus está dizendo a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Em outras palavras, estamos vendo de que Deus está prometendo que ele entregaria aos midianitas, aos amalequitas e a todos esses aliados nas mãos de Gideão e os 300 homens. Mas uma coisa interessante é que no versículo 10, rapidamente o mesmo Senhor está dizendo: mas se você está com medo de atacá-los, se você está com medo de ir e atacar, em outras palavras é isso, vai lá, ataca eles, levanta-te, ataca eles porque eu vou dar as suas vidas na tua mão. Mas se você tem medo de atacá-los e não pode atacá-los, pelo menos desça ao acampamento com seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Então, a estratégia de Deus não é outra coisa. Não é que ele estava dizendo: vai lá, por que tem medo? Segue adiante porque eu estou com você. Muitas vezes quando eu falo pro meu filho, os meus filhos estavam de férias e agora começaram a escola em casa, porque já não podem ir para a escola, já que estamos nós preparando para ir ao Brasil, preparando para a viagem. Então, frente a esta viagem, que eles entrem outra vez à escola somente para estar 2, 3 semanas estudando lá, acho que não seria muito legal. Então, nós decidimos que eles comecem a escola em casa, né? O fato é de que o meu terceiro filho, ele tem muitas vezes assim que não gosta de estudar. E eu estou lutando muito com ele. E quando ele não gosta de estudar, eu falo assim: você tem que fazer. Eu somente falo ao respeito da sua responsabilidade. Falando a sua responsabilidade, ele se sente muito mais assim carregado, onde ele não pode sobrelevar essa carga, e por isso ele começa a chorar muitas vezes. Mas tem vezes assim onde eu digo: olha, se você não pode fazer tudo agora, neste momento, pelo menos faça até aqui, uma página. Vamos terminar pelo menos uma página, depois vamos seguir com outra página e outra página. Cada vez que vão fazendo uma página, aí vai dar certo. Então, a coisa vai melhorando. A situação é mais ou menos muito similar. Deus está dizendo: se você tem medo de atacar, não se preocupe. Primeiro, vá
vá até o acampamento e depois lá, simplesmente para poder ir ao acampamento, se você não pode ir sozinho, vá lá com o seu servo Pura, porque com ele você vai ir lá ao acampamento, vai ouvir o que estão dizendo. Depois de ter ouvido o que eles estão dizendo, você vai sentir essa coragem para poder atacar. Então, não é o fato de que somente temos que mandar, senão temos que ver como poder dar essa coragem, como poder animar, como poder edificar a pessoa. O fato não é somente fazer trabalhar, o fato é de poder edificar para que voluntariamente a pessoa possa ir a fazer o que tem que fazer. E isso é o que nós temos que aprender hoje também. Muitas vezes nós, sabendo que temos responsabilidades e temos também muitos desafios na nossa frente, muitas vezes nós somente estamos carregando a nossa carga, nós estamos dando mais carga a outras pessoas, principalmente nas igrejas. Tem muitos líderes que são realmente fiéis, mas por causa de que os pastores, em vez de convocar a muitos outros irmãos para que possam estar juntos fazendo a obra, né, carregam mais peso nas costas dos líderes. E assim como que passando um pouco de tempo, esses líderes que têm muita carga em cima, muito estresse, eles ficam assim bem queimados, burnout. E desse jeito é que eles começam a fugir da igreja, já não querem saber nada da igreja porque já estão muito cansados, não sentem uma sensação onde estão sendo abençoados, mas bem pensam de que é uma carga muito mais pesada do que antes. Por isso é que nós temos que ter essa sabedoria de Deus para poder também convocar aos líderes e poder trabalhar juntamente com os líderes. Agora, aqui temos que também fazer uma pausa para poder ver exatamente nesse versículo 11, 10 e 11, onde está dizendo: se você tem medo, pare. Se você tem medo, pare. Não precisa avançar agora com esse medo. Se você tem medo de atacar, fique tranquilo. Primeiro, desça ao acampamento com o seu servo Pura. E isto está dizendo, busque. Se você tem medo de ir sozinho, de fazer alguma coisa sozinho, pare. O Senhor vai dar alguma pessoa para que você possa trabalhar. O Senhor vai pôr no nosso caminho uma pessoa com a qual nós podemos contar com sua ajuda, podemos caminhar juntos e podemos realmente pelejar essa batalha. Depois diz assim: ouça o que estiverem dizendo. Nós temos que ouvir o que o mundo diz. Nós temos que saber o que o mundo diz. Não é somente que eu esteja bem e já não me importa o que os outros dizem. Não é isso, senão eu tenho que saber o que o mundo está dizendo em relação a nós, os cristãos. Nós temos que saber qual é o motivo pelo qual estamos sendo perseguidos também. Então tudo isso nos dá esse conhecimento para poder agir com sabedoria e também com cautela. Depois disso, diz assim o Senhor, depois de ter ouvido o que eles estão dizendo, você terá coragem para atacar. E tudo isso, para Gideão, nesse momento, seguramente podia parecer uma loucura. Mas, mesmo sendo uma loucura, ele creu, ele tomou essa palavra como uma verdade e ele obedeceu ao Senhor. Na nossa vida também, muitas vezes nós podemos pensar que toda a palavra de Deus
para poder aplicar a nossa vida de hoje, nesta geração que estamos vivendo, parece uma loucura, parece uma coisa que está fora de contexto, parece que está fora de geração, né? Fora de moda. Mas o que nós temos que saber é que a palavra do Senhor é fiel, é uma palavra poderosa. E essa palavra do Senhor, quando nós obedecemos, é onde vai trazer esse poder. Nos vai fazer ver esse poder e a bênção desse evangelho. Então, depois de ter... nós vemos todo o sonho, tudo o que tinha acontecido nesse acampamento, quando Gideão e Pura tinham chegado até o último posto, né? Bem perto da cidade, bem perto, mais que da cidade do exército. Quando eles estiveram bem perto de lá, eles justamente nesse momento, parece uma coisa que foi ao azar, né? Porque foi uma coincidência, mas não foi uma coincidência, não foi o Senhor mesmo que os tem levado até esse momento, nesse momento justo, para que eles pudessem ouvir esse sonho que teve um dos soldados. Quando eles ouviram isso, quando Gideão ouviu, assim como Deus tinha prometido, depois de ter ouvido, porque não foram a falar alguma coisa, não foram a poder pegar um papo, né? Senão eles foram para escutar o que estavam dizendo. Quando eles chegaram lá, escutaram e, assim como Deus tinha prometido, Gideão ouviu. No versículo 15 está dizendo, quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Como tem adorado a Deus, não sabemos. Não está dizendo claramente, mas podemos nós imaginar de que a alegria que teve Gideão, essa alegria que tem nascido no coração de Gideão, foi tanto de que ele não podia ficar quieto. Ele não podia ficar de braços assim cruzados, né? Dizendo, uau, o Senhor é realmente fiel. Não é somente isso, senão a reação, eu sinto de que a reação era muito mais assim, com muita alegria, com grande alegria, onde eles diziam, quando tinha a promessa de Deus, mas no momento que se cumpre a promessa, não sei se vocês alguma vez têm passado e experimentado isso, mas quando vocês sentem que a promessa de Deus se cumpre, aí é onde tem uma alegria assim que vai se explodir, né? O seu coração, essa alegria que sai desde o profundo do coração, uau, né? E isso eu acho que essa foi a adoração que Gideão tem dado a Deus, porque foi essa promessa que Deus tinha dado e que no momento, que em pouco momento, isso mesmo, assim como Deus tinha dito, nesse procedimento é o que aconteceu, e quando ele escutou essas palavras, saltou de alegria para poder adorar a Deus, e ele, com essa paixão, com essa firmeza de que a promessa de Deus estava sendo cumprida, ele voltou ao acampamento de Israel. E ele gritou, levante-se, agora é nosso tempo, agora o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês, levante-se agora, vamos lá, vamos atacar, porque a promessa de Deus se cumpriu, e agora é o nosso tempo, não temos que perder tempo, é agora ou nunca, né? Essa é paixão. Tem momentos assim onde nós temos que agir com paixão. Tem momentos onde nós vemos que realmente é o Senhor quem está se movendo, né, conforme a seu coração. E nós vemos que depois de ter acontecido tudo, hoje como o texto é muito longo, não quero parar em cada versículo,
Mas vendo as coisas mais importantes, no versículo 22 diz assim: quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Estamos falando do acampamento midianita, amalequita e todos os outros povos que se tinham unido para pelejar contra Israel. Então, quando essas 300 trombetas do exército dos homens de Gideão tinham soado, aí o Senhor fez essa hora. O Senhor fez que em todo o acampamento dos midianitas eles começassem a tremer, eles começassem a estar com muito medo, onde corriam para um lado, para outro, nem sabiam com quem estavam pelejando, começavam a tirar a sua faca, começaram a sua espada com a espada, dar uma com outros, né? E assim se matavam mutuamente. Em vez de estar pelejando contra os israelitas, entre eles mesmos estavam pelejando e entre eles mesmos se matavam uns aos outros. Claro que muitos também fugiram para Bet-sita, mas mesmo assim, os israelitas, Naftali, Jazer e de todo Manassés, também os perseguiram esses midianitas, né? E também saíram os do Efraim para poder socorrer também. E vendo tudo isso, nós vemos que é o Senhor quem tem feito isto. Então, nós fazíamos a pergunta ontem: como pode ser que Deus trabalha com muitas poucas pessoas? Como é que Deus, qual era o plano de Deus para poder trazer a vitória a Israel quando tem um exército muito pequeno para poder lutar contra um grande exército, onde na passagem de hoje também está dizendo que a quantidade, os números dos seus camelos eram incontáveis, assim como não se pode contar o número da areia do mar, assim também é impossível contar a quantidade, o número dos camelos, porque eram muitos. Então, nós vemos que frente a esse grande exército, 300, era impossível para poder vencer a esse exército. Mas o Senhor, Ele tem feito a sua obra. Ele usou um som assim grande, onde através dos jarros quebraram tudo em um só momento. Também tocaram trombeta, 300 pessoas tocaram trombeta juntas, e quando tudo isso soou junto, parecia já que eram um grande exército que estava vindo para pelejar contra os midianitas e amalequitas. Seguramente isso foi o que aconteceu, né? E é por isso que os midianitas com os amalequitas, eles começaram a bater-se mutuamente, e ao final de contas eles perderam essa batalha. Então nós podemos aprender isso, de que quando nós vemos ao Senhor pelejar, quando nós vemos que é o Senhor quem está fazendo a obra, quando vemos que é o Senhor o dono da nossa vida, nós sabemos bem de que Ele mesmo vai fazer toda essa obra para poder ser louvado em meio de nós, através de nós. Em tudo isto, nós também temos que aprender que até hoje em dia nós podemos confiar nesse mesmo Senhor, porque hoje parece que tudo está terminado, parece que já a situação, por exemplo, a situação de Afeganistão também, onde os talibanes eles tomaram agora o governo, o controle do país. Muitos estão com medo. Muitas pessoas e expertos estão dizendo de que já esse país não tem outra saída, que já a coisa vai piorar e já não vai dar para restabelecer. Mas o fato é de que quando nós sabemos que Deus ainda não tem desistido desse país, nós não podemos perder esta batalha. Não podemos nós deixar esta batalha. Temos que seguir orando por nossos irmãos que estão lá
no Afeganistão, como também temos que orar pela igreja de Afeganistão, pelos cristãos, pelos missionários, pelos pastores, os líderes cristãos que estão lá. Vamos orar, porque os talibãs, quando eles sabem de que uma pessoa é cristã, é crente em Cristo, rapidamente eles podem matar, eles podem se desfazer-se de todos os cristãos. Então é a nossa responsabilidade de estar orando. Pode ser que nós não tenhamos a coragem de poder ir atacar, de poder ir a fazer alguma obra, a poder entrar nesse país, mas o que nós temos agora é poder ajoelhar. Para quê? Para poder seguir orando por nossos irmãos, por esse país que precisam de Cristo. Não é que nós temos que mandar aos talibãs ao inferno, não. Senão nós devemos orar para que esses talibãs também tenham a oportunidade de escutar o evangelho da cruz, para que eles também possam alcançar a salvação. Então, que tal se hoje nós passamos o dia orando, pensando nesse país de Afeganistão, para poder interceder por eles, especialmente pela igreja de Afeganistão, para que assim o Senhor possa fazer a sua obra lá nesse país. Não percamos o sentido da missão, que nós fomos chamados missionários existenciais desde o momento que fomos nós feitos partícipes dessa cruz de Cristo Jesus. Quando nós estamos agora com Cristo, já não podemos nós pensar que a missão é somente uma obra, um trabalho dos missionários. Não, não é isso. Senão todos nós que estamos em Cristo Jesus já somos missionários, já temos que ter uma vida missionária, já temos que ter uma vida onde nós possamos estar constantemente orando pelas nações. Sim? Então, eu desejo que hoje Deus os abençoe e possa trazer vitória a cada momento na sua vida. Quando nós não tínhamos essa vontade de orar por outros países, que hoje possa ter uma vitória nesse aspecto, né? Onde você possa também separar um momento da sua vida, deste dia, para poder orar justamente por Afeganistão. Sim, vamos orar, porque é muito preciso neste tempo, nestes últimos tempos, é muito preciso unir-nos em oração pelas missões. Sim, vamos orar juntos também por Haiti, que por causa do terremoto eles estão também sofrendo muito. Vamos seguir orando por eles. Também não nos esqueçamos de orar também por Brasil, também por toda a América Latina e muitos outros países também. Sim? Sigamos orando pelas nações. Oremos, porque sabemos que o Senhor nos trará a vitória em nossas vidas. Vamos fazer uma oração para terminar a meditação de hoje. Oremos. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque além de que você, Senhor, nos dá também uma chance de poder caminhar juntamente contigo, Senhor. Você também, Senhor, é aquele que conhece muito bem como está a nossa situação, a situação do nosso coração, Senhor, e você sabe muito bem quando nós temos temor, temos medo ou não. Senhor, e por mais que nós temos medo, você não é um Deus que nos puxa e nos está se empurrando, Senhor, para que nós tenhamos que fazer as coisas obrigatoriamente. Mas senão você é aquele que também nos dá a ideia de poder levantar o nosso ânimo, de poder, Senhor, também ser edificados, para que assim nós voluntariamente possamos estar também agindo, Senhor, e atuando de acordo com o teu coração, de maneira voluntária, Senhor. Por isso, pedimos, Senhor, que hoje também possa trazer-nos essa vitória em nossas vidas, Senhor, e especialmente hoje
hoje que todos aqueles que estão escutando esta meditação possam também se unir-se em oração, especialmente por Afeganistão, que está passando por uma crise política, social, como também econômica e em muitos aspectos da vida, Senhor. Especialmente espiritualmente, Senhor, é um país onde tem muita perseguição, Senhor, dos cristãos, Senhor. Por isso, te pedimos, Senhor, que todos nós, os que estamos em Ti, Senhor, possamos lembrar dos nossos irmãos e das igrejas lá em Afeganistão, para que você possa fazer a tua obra através deles, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que podemos confiar em um Deus que é todo-poderoso e que esse Deus é o nosso Pai. Senhor, muito obrigado por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém, amém. Bom, que tenham um ótimo dia e que possam seguir tendo a vitória em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Tchau.